Oi, tudo bem? Saudade. Eu peço desculpas, né? Faz muito tempo que eu não falo Libras, não tenho contato, né? E, por favor, pedir ajuda para os intérpretes, né? E hoje a gente vai começar o primeiro vídeo, né? Sobre o tema Covid, né? E são 3 vídeos, né? E eu quero muito, por favor, que vocês gostem, tá? Porque foi feito com muito carinho, tá? Ok? A aula de hoje, pessoal, é sobre o Covid, que é a doença sobre o coronavírus. E eu não sei se a TV de vocês tem closed caption, aquela legenda, se muitos de vocês estão tendo acesso a tudo que está acontecendo. Então, eu vou aproveitar essas 3 semanas, falar um pouquinho sobre essa pandemia que está acontecendo por aí. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar são esses termos que a gente está utilizando, né? Vocês devem ver várias palavras estranhas e a gente vai entender um pouquinho o que significa cada uma delas, tá? Então, tem uma diferença entre a doença e quem causa a doença, que é o vírus, tá? Então, aqui a gente está colocando justamente qual é essa diferença, tá? Quando vocês ouvem falar em SARS-CoV ou SARS-CoV-2, na verdade, é uma abreviação do nome em inglês, que é o nome do vírus que causa a doença, tá? A gente conhece mais como coronavírus. Coronavírus é um vírus que tem uma coroa. Então, a gente pode dar uma olhada aqui, né? Ele tem esses espetinhos, como se fossem espetos, e por isso que o nome dele é coronavírus. Mas todo vírus que tem essa coroa de espinhos, digamos assim, a gente chama de coronavírus. Então, não é o vírus da Covid, tá? Todo vírus que tem isso é chamado de coronavírus, por isso que a gente está chamando agora de novo coronavírus, tá? O nome mesmo do vírus que causa a Covid é SARS-CoV-2, tá? SARS é uma abreviação de uma palavra imensa em inglês, mas significa mais ou menos síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2, tá? Então, esse é o causador, tá? O coronavírus 2, na verdade. E o nome do causador, o nome do vírus é SARS-CoV-2. SARS é o que ele causa e CoV-2 é o tipo de coronavírus. Quando vocês ouvirem falar em Covid-19, é o nome da doença, tá? O que significa Covid? É uma abreviação do inglês também, que é doença do coronavírus, tá? E esse 19 aqui vem de 2019, por isso que é 19, porque ele foi descoberto em 2019. Se a gente clicar aqui nesse covidvisualizer.com, é um site internacional. Então, aqui a gente tem o site, tá? É um site internacional que dá a quantidade de pessoas que foram, que pegaram coronavírus, que morreram no coronavírus e que já se recuperaram no coronavírus, né? Então, aqui vocês podem ver aqui, tem uma porcentagem. Então, de todo mundo que já pegou, 4,46% das pessoas morreram, tá? E 58,03% já se recuperou.
Você pode mexer aqui e você consegue visualizar qualquer país que você queira. Então, eu quero o Brasil. Você clica no Brasil e aqui ele dá os números, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, ele te dá alguns dados, tá? Então, você pode ver aqui o número de mortos, né? 70.524 pessoas. E isso está atualizado há 40 minutos atrás. Então, aqui é a estrutura do coronavírus, né? Se a gente pegasse aqui o vírus, né? Pudesse olhar ele de perto e serrar ele aqui, a gente veria várias estruturas, tá? Então, o vírus nada mais é do que uma cápsula de proteína e tem lá dentro o seu material genético. Geralmente, quando a gente estuda o material genético, a gente sempre pensa no DNA. Esse não é o DNA, é chamado de RNA, mas é muito parecido com o DNA, tá? Só que só tem, em vez de ser duas fitas, é uma fita só, tá? Então, lá dentro a gente tem esse material genético, que é o RNA. Aqui tem uma cápsula de proteína, tá? Que é o que envolve, é o que protege esse RNA. E aqui a gente tem vários espetinhos, né? O que são esses espetinhos? A gente chama de glicoproteína. E a gente tem 3 tipos de glicoproteína. Esse vermelho aqui, que tá em vermelho, é a glicoproteína M, tá? Faz o quê? Ele vai permitir, tá? Que esse envelope que protege o vírus, né? Se funda com a membrana das células para que esse vírus ele consiga entrar, tá? A glicoproteína S, tá? Vai ser responsável que depois desse contato do vírus com a proteína, esse vírus consiga entrar na célula, tá? Afinal, todo vírus, ele precisa infectar uma célula para causar doença. E esse último aqui, pequenininho, vermelhinho, tá? Ele vai lá dentro da célula ajudar a formar novos vírus. Tudo bem? Então, aqui, o que a gente pode dar uma olhada, né? Você tem o vírus, não precisa saber esses nomes que estão aqui, tá? É só acompanhar aqui o mouse e entender como é que é o mecanismo. Aqui o coronavírus chegou numa célula, tudo bem? O que ele pode fazer? Ou a célula mesmo coloca ele para dentro, como aqui, tá? A célula como se comesse ele consegue entrar na célula. Ou essa membrana do vírus, ela meio que se acopla à membrana da célula como se fosse uma coisa só. E aí ele consegue entrar. Quando ele tá lá dentro, tá? Ele se libera dessa membrana e só fica o RNA dele, tá? Que é esse número 4 aqui. Tá bom? E a partir desse RNA dele, a célula hospedeira que ele tá, vai começar a produzir as proteínas, tá? Essas proteínas vão formar essa cápsula do vírus e também esse RNA que ajudou a produzir as proteínas vai formar o RNA de dentro do vírus. E isso vai fazer com que ele vire um vírus de novo e saia para infectar outras células. Mas qual é a origem do vírus, né? Ninguém sabe ao certo, tá? Se imagina que algum animal,
que ainda não foi identificado. Afinal, na China, eles têm o hábito de comer animais silvestres, né? Então, algum animal desse que alguém comeu, ele tinha um vírus que provavelmente era a mistura de 2 vírus, porque encontraram muita semelhança do coronavírus com outros 2 vírus que acharam, tá? Um deles é um encontrado em morcegos, tá? Que é esse daqui, ó, RATG13, tá? Que ele tem muita semelhança, tanto no RNA total do vírus, quanto aquele lá daquela proteínazinha que faz com que se ligue o vírus na célula, tá? E outro vírus também muito parecido é o encontrado no pangolim, tá? Que é um outro animal. E viu também que ele era muito parecido com esse coronavírus. Então, o que acha? Que existe um animal que ainda não foi identificado, que tinha um vírus, que era a mistura desse vírus encontrado no morcego com esse vírus encontrado no pangolim. Então, esses 2 vírus se misturaram, formaram outro vírus, e esse outro vírus foi encontrado nesse animal, que aí a gente ainda não sabe qual é, que provavelmente o humano foi lá e comeu e transmitiu para esse humano, e esse outro humano, essa outra pessoa transmitiu para todo mundo, e daí veio a pandemia.